Mas eu fui para o Globo, fiquei lá 7 anos, e foi justamente nesse período do Globo em que eu fui descoberto pela imprensa alternativa. Como é que foi? A primeira vez que eu escrevi no jornal alternativo, que foi o Opinião, foi de uma maneira muito estranha, porque eu recebi um telefonema do Raimundo Rodrigues Pereira, dizendo assim, eu queria que você viesse aqui, porque nós queremos que você faça uma colaboração para o nosso jornal, não sei o quê. E como eu fazia muito freelancer na época, eu considerei aquilo mais um, né? Tudo bem, vão pagar uma merreca. Você já tinha ouvido falar no Opinião? Já, eu li o jornal, eu achava o jornal sensacional, né? Porque os jornais, os chamados jornais alternativos, quando surgiram, eram, principalmente para quem trabalhava, para quem era jornalista, era uma novidade absoluta, né? Era uma coisa... E aí eu morava em Santa Teresa, saí de casa à noite, desci pela Rua Júlio Ottoni, fui até a redação do jornal, que era na Abade Ramos, no Jardim Botânico, e cheguei lá, o Raimundo disse assim, olha, nós queremos que você faça para a gente um perfil de Ibrahim Suede, porque nós queremos fazer o Ibrahim Suede é uma figura notória da direita, não sei o quê, e nós queremos mostrar quem ele é realmente, as relações dele com o poder, não sei o quê. Nós temos, inclusive, já uma pesquisa feita que vai facilitar o teu trabalho, não sei o quê. E acontece o seguinte, eu trabalhava no Globo e há 5 anos era o copydesk da coluna do Ibrahim. E ele não sabia. Ele não sabia. Quer dizer, o Raimundo não sabia disso. Diariamente, o Ibrahim chegava na redação por volta de 8 horas da noite, 7 horas da noite, ia na minha mesa, me cumprimentava e deixava a coluna. As notícias, né? E eu fazia o copydesk, dava inventava umas modismos, umas coisas assim, né? Gigi, eu chego lá, não sei o que, aquelas coisas, e jogava para lá, né? E quando o Raimundo falou isso, eu pensei assim, e agora? Porque a matéria, quando ele disse, olha, é um perfil do Ibrahim, os meus olhos brilharam, né? Porra, é um assunto, né? E aí eu disse, eu faço. E aí fui para casa e fiz a matéria. Nem precisava consultar nada, né? Não precisava nem consultar nada, pois é, mas eu fiz a matéria, e quando o jornal saiu, era a capa do Opinião, que até então tinha sido um jornal eminentemente político, né? Dessa vez publicou uma caricatura do Cássio Loredano, do Ibrahim, e o título, a manchete do jornal, o título era Sorry, periferia, já não se come caviar como antigamente. Bom, o jornal saiu, Isso era uma frase sua? Era uma frase, pois é. Era uma frase. E aí o jornal saiu, eu fui para a redação às 4 horas, e quando eu cheguei no jornal, era um silêncio absoluto e total. As pessoas todas, sabe, o que é que vai acontecer? O Ibrahim vai chegar aqui e vai quebrar de pau com esse cara, né? E eu estou lá, sentado com a... Você teve seus receios, assim? Claro que tive. Eu sabia que o Ibrahim era um homem violento. Ele era um homem violentíssimo. Ele era de dar porrada, assim. Né? Ele brigava muito quando era jovem e tudo isso. Né? E aí, o silêncio na redação, quando o Ibrahim entrou, foi aquele silêncio. Eu percebi pelo silêncio, né? E ele veio na minha mesa, né? Chegou na minha mesa, como sempre fez durante aqueles 5 anos, com a coluna na mão, e falou assim, boa noite, Aguinaldo. Botou a coluna lá e foi embora. Por que ele não falou nada, Aguinaldo? Uma palavra. E por que ele não disse? Não sei, não tenho a menor ideia. Nunca tocou no assunto. E no dia, no Natal, como ele fazia sempre, ele fez o que ele fazia, como ele fazia sempre, ele chegou com a coluna e um pacote, um presente, e eu abri e era o presente de sempre, era uma gravata. Ele sempre me dava uma gravata. Então, a matéria...